No vídeo de hoje, eu venho falar sobre o último episódio da temporada de Wolfpack da Paramount Plus. Será que o final foi bom? Será que respondeu algumas das nossas perguntas? Mas antes, não deixe de estar se inscrevendo no canal Refúgio Sobrenatural. Olá, tudo bom com vocês? Eu me chamo Aline e esse é o canal Refúgio Sobrenatural. Então bora falar muito sobre o 8º episódio da série Wolfpack, que infelizmente é o último dessa primeira temporada. Bom, então o episódio já começa logo após o Austin ter dado uma facada no Barron, mas estamos falando de Wolfpack, então não começa, vamos dizer assim, de uma forma linear. Já começa com o Barron tendo várias alucinações, então já começa aquele episódio assim meio maluquete, né, vamos dizer assim. Então o Barron começa tipo a alucinar com todos do Pack, como se ele fosse cada um. Primeiro ele é o Everett, depois ele é Blake, depois ele é o Harlan e depois ele é a Luna. Só que é ele que aparece. E quando ele é o Everett, os pais do Everett são a Chrissy e o Garrett, né? No caso, sendo os pais do Everett e ele sendo o Everett, vendo alguma coisa pela qual o Everett já passou provavelmente, né? De tomar algumas medicações, tratamentos novos com aqueles pais dele que ninguém merece. Bom, apesar de ter ficado um pouquinho confuso logo de início, vou dizer que eu adorei ver a Chrissy e o Garrett como um casal, né? Vi Sarah Michelle Gellar e Rodrigo Santoro interpretando outros personagens, né? E nesses dois personagens sendo um casal, né? Eu gostei bastante. Depois dessa alucinação em que o Barron é o Everett, e aí a gente vê, vamos dizer assim, nessa alucinação, ele sendo a Blake. E aí a gente vê, vamos dizer assim, o que aconteceu quando o pai da Blake descobriu sobre o celular dela. Então a gente vê a briga ali deles, obviamente, a mãe e o pai da Blake são a Christian e o Garrett, que estão ali fazendo, né, Sarah Michelle Gellar e Rodrigo Santoro fazendo os pais da Blake brigando ali no carro, e aí eles sofrem um acidente. Quer dizer, por isso que a menina é traumatizada com o celular, né, gente? E aí eu gostei da gente saber o que aconteceu. Não foi só uma briguinha, não, né? Rolou até um acidente aí, né? Depois nós vemos o Harlan ouvindo, né, o Garrett e a Prisha conversando logo após a Luna ter matado seu próprio cavalo. Então o Harlan, desde novinho, ele já sabia o que realmente aconteceu com o cavalo e sabia que a Prisha sabia do segredo deles, né, que o Garrett contou. E depois a gente vê uma alucinação, né, do Barron sendo a Luna lá na sala de aula, né, e o Austin sendo um babaca novamente, arrancando o desenho da mão da Luna, porque a Luna sempre faz um desenho dele, né? Eu vou dizer que eu ainda não consigo shippar esse casal, porque eu acho o Austin muito babaca. Não que eles até não tiveram química, né, no episódio passado, mas eu não suporto o personagem, então não dá, ela merecia com certeza coisa melhor. Não sei vocês se concordam comigo, mas deixem nos comentários aí desse chip, que vai ficar meio confuso pra uma segunda temporada, caso tenha, né? Afinal, ele esfaqueou o irmão dela, né, com uma faca de prata. Enfim, e aí depois dessas alucinações, a gente vê eles tentando ver o que vão fazer ali, né? O Everett tirando a faca, eles falando de levar pro hospital, que não pode levar pro hospital, aquela confusão, eles não sabem o que fazer, então eles levam pra casa do Everett, porque os pais do Everett não estão em casa, não vão nem notar, né? Os pais dele, como eu falei, ninguém merece, então leva ele pro quarto lá do Everett, e aí eles recebem a ligação da pessoa desconhecida, né? Daquele número sem identificação, que fala que eles têm que tirar a prata, né? Do organino do Barron, porque o Barron vai morrer lentamente por causa da prata ali no sangue dele, misturado por conta da facada. E eles não sabem, né, como fazer isso. E ele fala que os poderes da Blake e do Everett vêm do Barron, porque foi o Barron, né, que mordeu eles. Então, assim, eu gostei que de uma forma simples, né, esse homem do celular que fica ligando pra eles, esse homem misterioso, ele explicou um pouquinho sobre os poderes que ainda não tinha falado, né? O Everett é super forte e a Blake é rápida justamente porque ela faz parte desse bando, né? Porque o Barron mordeu eles. Então a gente tem certeza, sem sombra de dúvidas, que é o Barron que transformou eles, né? A gente já imaginava e tudo mais, mas agora respondeu exatamente isso, né? E a gente sabe que se o Barron morrer, eles voltam a ser adolescentes normais, não vão ser mais lobinhos, né? E a Blake quer mais é que o Barron morra e ela volte a ser normal, porque aí vai acabar todos os problemas dela. Não sei da onde ela tirou isso, né?
Mas enfim, ela acha isso. E o Everett não. Ele adorou ser um lobinho, até porque ele não tem mais ansiedade e ele quer continuar. E aí, né, fica lá o Barron na casa do Everett e eles pensando, né, no que vão fazer. Enquanto isso, a gente vê a Kristen e o Garrett, né, ali conversando, se um confia no outro e tudo mais, aquela história, e tem uma denúncia anônima falando dos 18 corpos. Óbvio que o Garrett fica desconfiado, né, que foi a Kristen, mas não foi a Kristen. No finalzinho do episódio, a gente vai descobrir quem fez a denúncia anônima dos corpos. A gente também vê que eles acham lá muito sangue, aquele refrigerador lá, aonde, né, o Barron tomou a facada, e a Kristen diz que vai tomar conta, pra ninguém saber de nada do que tá acontecendo. Mas ainda fica tudo, vamos dizer assim, entre linhas, né? O Garrett pede pra Kristen confiar nele, mas ele também não conta nada, né? E depois Harlan e Luna vão lá pra poder depor, e aí temos uma cena muito bonitinha, muito fofinha, do Cyrus com o Harlan, porque a Kristen deixa o Harlan falar com ele, né? E é meu casal preferido da série, eu tô adorando eles, né? E o Harlan, ele melhorou muito como personagem, né? Dos últimos episódios pra cá. E eu amo esse casal, né? E aí a gente vê que a Luna escutou tudo. O Harlan está falando com o Cyrus justamente por causa do negócio do aparelho que tem ali, que a Kristen falou pra ele ligar, que disse que iria misturar as frequências e tudo mais. Então por isso que um escutou o outro daquela vez que estavam sendo interrogados, né? Então ela começou a meio que suspeitar um pouquinho da Kristen, né? E aí a Kristen foi e colocou o gravador do Garrett, né, ali no bolso do Harlan, e aí ele escutou aquela mensagem que o Garrett passou, quando ele achou que ia morrer no incêndio florestal, que ele deixou uma mensagem para os seus filhos. Gente, lindo ver o Harlan chorando, né, emocionado com o que o seu pai de criação estava falando, né? A gente não vê sempre essa ligação deles, né? Então achei muito legal da gente ver um pouco nesse episódio, porque afinal ele criou, né, os dois, criou o Harlan, criou a Luna, né? E aí eles resolvem confiar no Garrett e falar sobre o Barron. E aí o Garrett pega o Barron, leva para o hospital, falando que o menino tomou uma facada, né? E aí o garoto começa a ser atendido, né, para salvar a vida dele, né? Enquanto isso, a gente descobre que o Cold, aquele menino que arruma droga, arrumou epinefrina, ele é filho do Malcolm, aquele bombeiro que quase morreu há 18 anos atrás, que quase que a Kristen matou ele lá no primeiro incêndio, né? O pai dele ficou meio lelé da cuca, e aí eles descobrem que é o pai. E aí, quando a Kristen chega lá no hospital pra poder ver como o Barron está e conversar ali com o Garrett, cadê o Barron? O Malcolm levou ele, vamos dizer assim, num plano de vingança e deixou o seu capacete de bombeiro lá no quarto falando o número do armazém pra Kristen ir atrás. E aí ela vira pro Garrett e fala: você disse pra eu confiar em você. Agora eu preciso que você confie em mim. Ah, e fora uma cena de flashback também muito interessante, quando o Garrett falou para a Kristen, perguntando se ela confiava nele, a Kristen falou que não, mas que ela passou a confiar nele depois de ver ele com Harlan e a Luna. E aí a gente vê que ela sempre esteve ali à espreita e viu como Garrett criava os seus filhos. Ela sempre estava ali, indo à noite no abracinho no Harlan, na Luna, e depois fugindo e tudo mais. Né? Isso também foi uma coisa que eu gostei, porque a gente já não tinha visto a interação da Kristen com o Harlan e com a Luna, né? E eu sempre fiquei assim, gente, ela nunca procurou o Harlan e a Luna, só o Barron que ela procurou e tal, mas não, aí nesse episódio respondeu esse meu questionamento, que sim, ela sempre teve ali, né, vamos dizer assim, dando uma olhadinha nos seus filhos, ela viu o quanto Garrett era um bom pai, então ela não estava tão preocupada assim, porque ela sabia que eles estavam bem. Bom, aí a Kristen foi no encontro com o Malcolm, né, e levou o Garrett junto, né, pra ele ir ali por trás pra ajudá-la, porque o Malcolm, né, além de estar com um machado banhado a prata, ele também tinha balas de prata no revólver para pegar a Kristen. E aí nós vemos um embate Kristen e Malcolm, e depois aparece o Garrett ali pra ajudar e tudo mais. Daí toca o telefone de Kristen, e quem liga, né, aquele cara misterioso do número não identificado, e fala pra ela que é ele que tem ajudado do bando e tudo mais, então obviamente eles se conhecem, Kristen sabe a identidade dele, eu arrisco dizer que se trata do pai do Harlan, da Luna e do Barron, que não é um bom pai, né, e que ele quer, por algum motivo, se vingar da Kristen, né, é o que parece. E aí ela fala que foi ele que fez o telefonema anônimo pra falar dos corpos, porque até então eu até achei que poderia ter sido a Kristen, ela é muito misteriosa, a gente não sabe o que tá acontecendo e tal, mas não, foi o cara do número não identificado. E aí ele falou pra Kristen
Christian que antes ele ligou pro Garrett, né? Ele avisou o Garrett sobre a Christian para tomar cuidado com ela. E nesse embate da Christian ali com o Malcolm, nesse plano do Malcolm de matar a Christian, que só ele pensou que ia matar a Christian de verdade, a gente descobriu que o incendiário é justamente a Christian. Sim, a Christian colocou fogo lá, matou uma porção de gente lá na floresta, bichinhos, gente, desalojou uma porção de incêndio florestal de grandes proporções, justamente para poder encontrar o seu filho, né? Que ideia maravilhosa, Christian, que você teve para encontrar o seu filho, né? Ela é uma excelente mãe, mas como pessoa, às vezes, né? Mas vou dizer o quê? Ama a Christian, né? Passa o pano pra ela, super mãe, sempre estava ali para os seus filhos. Então foi ela que botou fogo na floresta para poder encontrar o Barron, que estava desaparecido desde o primeiro incêndio há 18 anos atrás. Bom, e aí a gente tem um embate do Garrett com a Christian, né? Porque o cara do número identificado ligou pro Garrett, né? E aí o Garrett começou a perguntar quem era a Christian, apontando a arma e tal, e a Christian fala: eu sou a mãe do Harlan, da Luna e do Barron. Né, você é o pai que criou o Harlan e a Luna. E aí ela começa, né, a conversar com ele e tal. E nisso aparece Malcolm de novo, tentando pegar a Christian. E a gente tem um embate maravilhoso da Christian com o Malcolm. E quando tá quase forcando ali ele, né, o Garrett obviamente não deixa, né? Ele dá outro tiro ali no Malcolm, prende ele. O Malcolm fica inconsciente e fala que vai precisar dele, né, vivo. E aí a Christian conta como vai transformar o Barron de volta em humano, através do bando, né? Ela precisa dos 4, Harlan, Luna, Blake e Everett, né? Os 4 serão capazes de trazer o Barry à forma humana, né? E a gente vê que nesse meio tempo que eles estão ali, né, a Blake acaba sendo levada junto com o irmão pelo serviço social, porque o pai dela também é outro pai que ninguém merece. Acho que nessa série só o Garrett que é um pai que presta, né? Então eles são levados pelo serviço social. A gente vê, né, que a mãe do Everett aumentou um pouco aquela discussãozinha que ela teve com o Everett, porque o Everett não tentou matar ela, apesar dele estar com uma cara meio de psicopata, né? E ele só deu uma puxada na chave e falou que ela deveria tratar ele bem. Ele não agrediu ela fisicamente, nem insinuou que iria agredir, gente. Né, ela aumentou um pouquinho, e aí o pai viu sangue no quarto, sabe, do menino esfaqueado, resolveu internar o filho numa clínica psiquiátrica, achando que ele fez isso porque ele não tá tomando os seus remédios, né? Então ele foi levado e o Harlan foi preso pela morte daquele policial que foi lá para agredir, que na verdade a gente sabe que foi o Barron, né? Mas os policiais prenderam ele, coitado do Harlan, né? Acho que ele vai fazer companhia pro Cyrus, né? Agora os dois vão ficar presos. E aí a gente, depois desse embate mal com Christian, que foi maravilhoso, né? A gente vê a Christian falando, né, com Garrett, que ele é muito bom pai, que ela vai ser a mãe dos 3 e que ele pode ser o pai dos 3. Né, e tal, mas não como humano, como lobo. E a gente vê o Barron, que já tinha sido curado pela Christian, porque a Christian consegue curar, né, ela tem esse poder ali dentro do bando, né, e aí ele vem pra morder, porque só o Barron que tem o poder da transformação. Então não é qualquer lobisomem que transforma o outro, por enquanto ali naquele bando é só o Barron que quer, e a Christian quer transformar, né, o Garrett em lobo, porque ela quer ele como lobo, né, para ser o pai dos seus filhos, né? Então nesse episódio, assim, respondeu muitas perguntas e deixou esse final entreaberto. Provavelmente o Garrett vai virar um lobinho aí, né? Ele não vai ter grande escolha, e espero que forme um casal Christian e Garrett, apesar do comportamento duvidoso da Christian, porque, gente, química que não falta entre eles, e adorei ver eles como casal ali, né, no início do episódio, quando o Barron tava tendo alucinações, né? Então, provavelmente, se tiver uma segunda temporada, porque ainda não está confirmado, o vilão deve ser esse cara aí que fica ligando do número desconhecido, né? Afinal, a Christian conhece ele e ele quer meio que ferrar a Christian, né? A identidade dele ainda não foi revelada, mas eu acredito que seja o pai, né, de Harlan, Luna e Barron. E vocês deixem nos comentários dizendo quem vocês acham que é esse homem misterioso, né, do telefone, que sabe o telefone de todo mundo. Ele é telefonista, né, sabe o telefone de todo mundo, liga pra todo mundo, e a gente ainda não sabe quem é. Sabemos que se tiver uma segunda temporada, Malcolm provavelmente vai estar nela, porque ele não morreu. Aliás, eu adoro o ator que fez o Ducalion e Teen Wolf, né, então eu vou gostar bastante de vê-lo ainda numa segunda temporada. Afinal, o Garrett falou que ia precisar dele vivo, não sei pra quê, mas provavelmente
realmente é pra ele estar na segunda temporada, né? E eu quero ver a Christian mãezona ali, cuidando dos seus filhos realmente. Afinal, né, ela acabou, vamos dizer assim, se sacrificando, né? Deixando seus filhos terem uma boa vida, né? Porque ela sabia que eles estavam protegidos, né? Foi isso que aconteceu. Ela sabia onde eles estavam e estava sempre ali. E isso eu gostei bastante de ter visto nesse episódio. Eu achei que seria um episódio mais movimentado, mas ele ficou mais movimentado da metade pro final. No início não estava tanto, né? Não foi um episódio perfeito, mas foi um episódio muito bom que respondeu muita pergunta, né? Que soube mostrar vários pontos que a gente precisava conhecer dessa história e deixar a gente ansioso para uma segunda temporada com Garrett lobisomem, gente, porque o Baron tá ali vivinho da Silva. E também a gente descobriu que a Christian que salvou, né, o irmãozinho da Blake de ser pego pelo Baron, né? Porque quando ela aperta a mão, né, ela mostra que o Baron pode confiar naquela pessoa. Por isso que o Baron não matou o Everett nem a Blake, né? Porque o intuito dele era matar antes da lua cheia, né? Como o cara lá do Número Desconhecido falou. Só que aí a Christian apertou a mão deles também e mostrou que eles eram confiáveis. Então eu acho também que mostra que a Christian, sei não, ela tinha um pouquinho, né? Ela tinha um pouquinho, assim, de controle do Baron. Não total, mas um pouco, assim. Me parece que ela é que fez com que o Baron mordesse a Blake e o Everett, né? Ela precisava de um bando, né? E aí ele foi e mordeu e transformou eles, né? Então me parece que ela tinha ainda um controle de todas as coisas, né? Dona e rainha dessa série maravilhosa, Christian. E eu quero saber de vocês. Vocês gostaram desse último episódio? Não gostaram? Deixem nos comentários tudo o que vocês acharam desse episódio. Deixem teorias para uma segunda temporada que temos que torcer muito para que tenha. Afinal, que eu saiba, está dando uma boa audiência e eu acho que a série tem muito potencial para ter uma segunda temporada. Então deixa nos comentários aí tudo o que vocês acharam. Não deixem de estar se inscrevendo no canal Refúgio Sobrenatural, de dar aquele like no vídeo que ajuda muito e de ativando o sininho de notificações para vocês saberem sempre quando sai um novo vídeo. Obrigada por vocês terem ficado até o final. Beijos!